Queridos, a gente está tendo lá em Taubaté esse fim de semana a nossa conferência de líderes. E agora o nosso GC não chama mais GC, agora chama 2 ou mais. Então essa semana você não vai no GC, você vai no 2 ou mais. Gente, faz 17 anos que eu falo GC, vai ser difícil? Mas amém, nós vamos conseguir, amém? E foram dias incríveis. Quem acompanhou online? Quem acompanhou? Gente, na sexta-feira, pastor, Paulo Mazzoni, de novo, eu sou péssima de memória. Paulo Mazzoni pregou, se você não segue esse pastor, segue lá, de Minas, eu não seguia ele. E ele deu uma palavra, meu amigo, que você pensou a referência, vai começar tranquilo, né? Meu amigo, esse homem moeu nossa vida. Eu sei que 11 horas da noite eu liguei pro Xande, porque o Xande foi, os pastores, tem vários líderes lá. E alguém tem que ficar trabalhando, amém? E fui eu que fiquei. Lá na minha cidade eu não fui. Aí eu liguei pro Xande 11 horas da noite e eu falei assim: Xande, eu não vou pregar domingo. Eu não tenho condições de pregar domingo. Eu estou acabada. Esse homem acabou com a minha vida. Eu não amo a igreja como eu deveria amar. Eu chorei, o Xande, amor, calma. Porque foi uma palavra tão confrontadora. E uma das frases que ele disse foi assim: você quer sozinho no céu ou você quer ser pai de multidões? Outras que ele disse assim: se alguém da sua família ainda não conhece a Cristo ou não está na igreja, você deveria se envergonhar disso. Meu amigo, comigo. Eu falei: Jesus, como meu coração é pequeno, como eu tenho feito pouco. E começou a me lembrar dos primeiros dias, sabe? Lá do hotel. Quem é da época do hotel? Deville, né? Eu me lembro que a igreja era um sonho, que um ponto era um sonho. Eu me lembro que isso aqui era praticamente impossível. E como o nosso coração queimava. E como o nosso coração queimava. Como a gente sonhava com esse ponto, como a gente sonhava com essa igreja. Agora fica até vazio de tão grande que ela é. E eu falei: Senhor, eu mandei uma mensagem lá no grupo da liderança. Falei: gente, me perdoe se eu não amo a igreja como eu amava. Me perdoe se eu deixei de entregar como eu me entregava. Me perdoem se os muitos afazeres, os muitos trabalhos, a demanda crescendo, a igreja crescendo, meu coração parou de queimar. Meu coração parou de amar e me amava. Despertou meu coração. E eu estava sem ter sobre arrependimento. Falar sobre arrependimento. Eu falei: Jesus, aonde a gente se perde? Onde a gente para de queimar? Sabe você que se lembra dos primeiros dias? Eu quando me converti, meu Deus, se alguém na rua, eu queria falar daquilo que eu estava sentindo. Eu precisava compartilhar até para as pessoas que não queriam ouvir aquilo que Jesus estava fazendo na minha vida. E eu falei: Senhor, aonde eu deixei que esse primeiro amor se acabasse? E Jesus me mostrou que o ponto de partida disso, o não me arrepender. É não me arrepender de não queimar mais. É não me arrepender de não mais querer estar na presença de Deus. Então o primeiro ponto é o arrependimento desse lugar. Sabe, tem tantas pessoas lá fora que precisam ouvir da palavra de Deus e nós aqui focados na nossa vida. Querida, é muito fácil chegar ali na rua agora e falar de Jesus para uma pessoa perdida, porque ela não tem mais nada. Se você chegar para um morador de rua, se você chegar para um usuário de droga, uma prostituta, se você chegar para pessoas na rua que não tem, que perdeu o emprego, que perdeu a família, que perdeu o casamento, e você dizer, Jesus quer transformar a sua vida, essa pessoa não tem mais nada. E ela vai se entregar de todo o coração. O problema é que nós, que estamos dentro da igreja, temos tudo. Nós nos alimentamos da palavra todos os domingos. Nós somos incendiados por promessas do Senhor todas as horas. Temos o nosso quarto, nós temos relacionamento com a igreja. E para nós que temos tudo, às vezes é muito difícil esse queimar novamente. É muito difícil porque nós temos tudo. E talvez seja fácil para quem não tem nada. Talvez foi mais fácil para Marcela de 2008, que não tinha nada. Uma mãe no crack, um pai que já tinha falecido, um irmão que já tinha falecido. Eu não tinha R$1 nem para comer, apanhava a noite inteira da minha mãe usuária de crack.
Aquela Marcela não tinha mais nada. E talvez hoje eu tenha muito. Esse lugar é um lugar perigoso, porque esse lugar não é um lugar de um pecado escandaloso. Você não está desviado. Você está na igreja. Você está com a sua família. Você está tentando governar, você está tentando mudar. Você dizima, você oferta, você vai no 2 ou mais. Você vai na conferência. Você foi um dos primeiros a fazer a inscrição. Esse lugar que a gente está é confortável e perigoso. Porque é um lugar que nos distrai. É um lugar, como eu falei de manhã, a gente se esconde atrás de nada. A gente se esconde no nosso mundo, com as nossas coisas. E a gente deixa de queimar por aquele que nos trouxe até aqui. Então é um lugar confortável e perigoso, como eu disse. E para sair desse lugar precisa haver o quê? Arrependimento. Senhor, eu estou aqui, eu sou convertido há 10, a 20, a 30, a 40, a um mês, a uma semana. Eu estou aqui, mas eu preciso me questionar outra vez. Eu preciso me desesperar outra vez. Senhor, eu preciso queimar pelo Senhor mais uma vez. Porque se houver esse fogo cerrado no meu peito, eu não vou contê-lo. Eu não vou contê-lo. Hoje, a hora que eu estava escutando a segunda música, que o louvor tocou, e era uma música que a gente tocava muito na Poema. A gente tocava Zaqueu, a gente tocava essa música. Como que é o nome dessa música, da segunda? Como prometeste, a gente tocava Ainda que a figueira não floresça, sabe? Era a única coisa que a Poema sabia tocar. E eu lembro que eu, desesperada no meu quarto, eu cantava essa música. Como prometeste, porque eu não tinha nada. E eu ajoelhava ali no meu quarto e eu cantava de todo o meu coração, de toda a minha alma. E eu clamava essa música, e hoje eu comecei a cantar aqui no louvor. Eu falei, como minha vida mudou. Como o lugar que eu estou hoje é diferente, mas sabe o que mais me entristece? Como meu coração mudou também. Como aquela chama das dificuldades, dos primeiros dias, da transformação, não existe mais. E eu entro nesse lugar de arrependimento e eu digo, aonde eu me perdi, Jesus? E volto a dizer, não tem a ver com pecado. E esse é o problema. Eu lembro que quando eu me converti na faculdade, eu tinha muitos amigos muito bem financeiramente, pessoas muito inteligentes. E eu lembro que eu me converti, eu chegava na igreja, eu queria falar de Jesus para eles. E eles diziam, mas eu tenho Jesus. Nossa, eu não faço nada de errado, sou o melhor aluno da sala, sou um bom filho. Porque quando você está nesse lugar, o que você se acha merecedor? Quando você está dentro da igreja, o que você acha merecedor? Correto, filho de Deus. Como você se encontra nesse lugar? O que eu estou fazendo de errado? Mas Jesus está nos chamando para um lugar de arrependimento, de parar o seu carro num dia frio e falar, posso orar por você, irmão? De ter um vizinho do seu lado, que talvez você não dá bom dia de manhã, mas você vai lá levar uma Bíblia e colocar lá no portão dele. No outro dia ele vai levantar, ele não vai saber nem quem deixou, mas ele vai levantar aflito para trabalhar, ele vai olhar aquela Bíblia e vai dizer, nossa, Jesus quer falar comigo. Eu lembro que na sala da Malu tinha um menininho, que era um menino simples, e um dia ela falou, mãe, eu tô achando que tal menininho não vai participar da formatura. Eu falei, filha, sério? Ela falou, sério. Eu liguei lá na escola, eu falei, olha, sabe tal criança? Eu quero pagar a formatura dele sem ele saber. E ele foi na formatura, cheguei lá, estava toda a família dele. Até hoje ele não sabe que fui eu. Mas talvez aquela família tenha sentido o cuidado do Senhor. Talvez aquela família tenha falado, o Senhor cuida de nós. Por quê? Porque nós somos instrumentos disso. Só que nós perdemos a sensibilidade com as muitas preocupações. Nós perdemos a sensibilidade porque estamos cumprindo todas as regras. E nós queremos evangelizar, e nós não queremos ir às ruas, nós não queremos sair no frio do conforto da nossa casa, porque nós estamos num lugar de conforto. Nós fazíamos em Taubaté um café que chamava Café nas Ruas. E todo sábado de manhã a Malu era do tamanho do Natan, bebezinha. E eu lembro que a gente ia lá, montava uma mesa de café no meio da praça, eu e o Xande e o pessoal da nossa equipe.
A gente chegava às 6 horas da manhã, fazia bolo, café, suco, pão com manteiga. E a gente conseguia doação com os empresários. A gente montava a mesa e a gente ficava assim na praça. Imagina o Xande discreto, fala baixo. Você imagina o Xande, bom dia Taubaté, Jesus te ama, posso te dar um abraço? E a gente fazia o café, a gente abraçava as pessoas. Cadê essa paixão? Imagina fazer aqui em Curitiba. Será que os curitibanos vão abraçar nós? Você já pensou, vamos tentar? Vamos tentar. Será que os curitibanos vão tirar a gente? O que vocês... Será que eu fiquei, Xande, será que eles vão tomar o café? Eles vão achar que a gente pôs veneno. Eles vão desconfiar de nós. O Xande falou, vamos tentar. Imagina um café quentinho. E a gente abraçar e dizer, olha, a gente ama você, Jesus te ama. E querido, naquela mesa tinha pessoas que chegavam para trabalhar, os donos das lojas, tinha prostitutas que ficavam a madrugada inteira ali, tinha moradores de rua, usuários de droga, tudo na mesma mesa. Essa é a mesa do Senhor. E a gente olhava a beleza daquela mesa, pessoas de tudo quanto é jeito, levando um abraço, tomando um café e comendo um pãozinho. Aonde a gente deixou de queimar? Se você puder abrir, por favor, em Apocalipse 2, Apocalipse versículo 2. Diz assim: essa é uma carta à igreja de Éfeso. É a primeira das 7 cartas enviadas por Jesus à igreja da Ásia Menor. Através do Senhor, do João, o Senhor apresenta palavras de elogio, exortação e promessa. Esse é o Senhor Deus. Ele te elogia, Ele te lembra quem você é e Ele te exorta. Esse é um princípio de uma liderança. Esse é um princípio de um bom evangelismo. Esse é um princípio de entrega. Você chega na rua e você diz, irmão, eu te amo. Eu estou vendo o seu sacrifício aqui na rua. Não deve ser fácil o que você está passando, mas você precisa mudar de vida. Você precisa sair desse lugar. Por quê? Porque Deus tem promessas para você. É esse lugar, e nessa carta é isso que Deus traz: exortação, elogio, amor. E Éfeso era uma cidade estratégica, era um centro religioso e comercial muito bom. A igreja local tinha uma história muito marcante. Foi ali que Paulo permaneceu por 3 anos, foi ali que Timóteo pastoreou e João viveu por um tempo. Apesar de todo esse histórico tão abençoado, de toda essa experiência que a cidade carregava, que a igreja carregava, Jesus chama a atenção da igreja para um ponto essencial: a perda do primeiro amor. Isso nos leva a refletir as nossas vidas. Nós estamos aqui construindo uma igreja incrível, que em 5 anos nós triplicamos, 4 anos triplicamos. 4 anos, 5 anos temos um ponto desse. O Senhor tem cuidado de nós temos sido excelentes no servir. Nós temos sido excelentes com a nossa família, nós temos tentado romper, nós temos tentado nos alinhar. Só que uma coisa o Senhor quer nos lembrar: aonde nós deixamos o primeiro amor. E para onde nós temos que olhar para restaurar a nossa caminhada em Deus. Então, em Apocalipse 2 diz: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Então aqui Deus fala: eu reconheço as tuas obras, eu reconheço quem vocês são, a sua forma ativa e dedicada, o seu trabalho árduo, o seu empenho, o seu sacrifício. Eu reconheço. Eu reconheço, pai de família, o quanto você tem tentado romper. Eu reconheço como você tem trabalhado duro para sustentar a sua casa. Eu reconheço como você tem alinhado o seu casamento. Eu reconheço como você tem tentado cumprir princípios. Eu reconheço a sua perseverança. Que você tem passado dias difíceis, mas você tem permanecido. Eu reconheço o seu discernimento doutrinário, que ele diz: você rejeita os falsos apóstolos. Você sabe quem é de mentira.
Você tem o meu Espírito Santo, eu reconheço tudo isso na sua vida. Só que daí no próximo versículo vem a repreensão. Contudo, lá no versículo 4, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Querido, isso é muito forte. Se isso não nos assusta, se isso não nos constrange, isso é muito forte. Se isso não nos incomoda, eu perdi o meu primeiro amor. O evangelho é um caminho e uma busca de cair e levantar, de começar e recomeçar. Todos os dias. É um lugar de fragilidade, é um lugar de transparência e de verdade. Eu caí, eu me arrependo, eu me perdi nos meus bons desejos, nos meus bons sonhos. E quando eu liguei para o Xande na sexta-feira chorando, eu falei: Xande, dá tempo de eu me arrepender? E ele começou a rir. Ele falou: amor, calma. Ele falou: amor, eu estou impaciente. Amor, eu estou constrangida. Ele falou: nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos desejos e caminhamos no alvo que é Cristo. Então contra você você perdeu o primeiro amor. E o que você precisa a partir disso? O que é necessário a partir desse reconhecimento? Lá no versículo 6. Não, no 5, perdão. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Volte do lugar que você caiu. Reconheça. Então a repreensão de Jesus vem para quê? Para dizer: volte a ter paixão, zelo, fervor por Cristo. Não somente pelas obras do Senhor, mas por Cristo. Volte a ter intimidade com Deus. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e clama por intimidade. Clama em conhecer o Senhor profundamente. E obedeça a essa ordem. Volte da onde você caiu. E não apenas porque você deve, porque é um dever, mas é porque você ama, porque você é apaixonado. Então, esse lugar de arrependimento, quando você peca, o arrependimento às vezes vem como uma forma de vergonha. Sabe, um arrependimento de tristeza. Mas hoje o arrependimento do Senhor é um despertar. É um incômodo profundo no nosso coração. Eu perdi esse lugar. Eu perdi esse lugar de paixão. E eu estou aqui hoje para dizer: Jesus, me ajuda a voltar para esse lugar. E você caminha em relação a isso, porque é um arrependimento genuíno, verdadeiro, que desperta algo dentro de você. E você diz: eu não quero mais estar nesse lugar. Eu preciso me apaixonar outra vez. Eu preciso me desesperar outra vez. Eu preciso que as pessoas do meu trabalho olhem para mim e vejam o poder de Deus. Hoje de manhã a gente teve um testemunho aqui de uma pessoa que trabalha com a Carol. E veio testificar. Essa pessoa trabalha com a Carol. E eu tenho certeza que essa pessoa pode ver Jesus através da vida da Carol. E hoje, durante eu estava pregando, essa pessoa estava sentada aqui, ela dizia: posso falar? Posso falar? E eu falei: Jesus, como que eu vou parar a pregação no meio? E eu desci, ela me abraçou e falou: pastor, eu só quero testemunhar o que Jesus está fazendo na minha vida. Eu sou amiga da Carol, eu trabalho com a Carol e eu estou vindo nessa igreja há 4 semanas. E eu tinha um sobrinho sumido há 7 anos. E nós já tínhamos perdido a esperança. E de repente nós vimos uma blogueira famosa em São Paulo postando um vídeo. E o meu sobrinho estava morando na rua. E nós entramos em contato com ela. Conseguimos, ela mandou um motorista trazer o meu sobrinho. Ele está morando na minha casa desde quinta-feira. Ele foi encontrado, pastor, e ele está aqui no culto. E ela começou a chorar, e meus filhos minha filha que estava separada do marido, está aqui hoje também, porque o Senhor tem restaurado todas as coisas. E eu falei: Jesus, obrigado porque a Carol levou Jesus no trabalho, porque a Carol pôde trazer essa pessoa para a igreja. Querido, tem alguém do seu lado trabalhando desesperado e você não sabe. Tem alguém do seu lado vivendo dentro da casa dele com a porta fechada, um inferno, e você não sabe.
Tem alguém da sua família que não conhece Jesus e a gente não tem se incomodado. Tem um tio, uma tia, porque a sua mãe não está na igreja, porque o seu pai não está aqui, porque o seu irmão, o seu marido, o seu filho, os colegas, porque os pais dos filhos, dos seus filhos da escola não conhecem isto. Porque aquele grupo de pais da escola, você não fala, você não leva uma palavra de Deus. Por quê? Porque esse lugar de desânimo faz que a gente deixe de crer no poder de Deus. Quando você não está apaixonado, você não olha para aquele parente seu, alcoólatra, que ninguém mais tem paciência. Você olha para ele e você fala, nem adianta eu falar de Jesus. Esse não muda mais, porque esse lugar de comodismo faz com que você não tenha paixão e não tenha coragem. E faz muito mais que você não creia que o poder de Deus de transformar aquela pessoa é e sempre será maior do que seu poder de persuasão. E você deixa de falar e você deixa de derramar porque você não acredita, porque você não transmite paixão. Porque nós estamos preocupados com o quê? Com a nossa vida cristã. A minha mãe era uma usuária de crack, tinha HIV. Então as pessoas se afastaram da minha mãe. No final da vida, ela não tinha uma visita no hospital. Eu tinha acabado de me converter. E a minha mãe até ela tomava muitos remédios, ela não tinha muito nem entendimento mais. Remédio do HIV, remédio para droga. E eu lembro que ela não tinha visita, mas todos os dias eu saía da fábrica 5:30 da tarde, ia para o hospital. E eu ficava naquela sala psiquiatra das 6 da tarde às 10 da noite, que é quando acabava a visita. E eu não sei se já ficou no hospital psiquiátrico, é terrível. Eles gritam, se debatem o dia inteiro. E ali eu ficava, porque a minha permanência levava o evangelho no coração da minha mãe. Eu não pregava, eu não falava da Bíblia, mas eu permanecia. Mas eu dizia, eu dava comida na boca dela. Eu dava água, eu levava uma comida que ela gostava. E ali eu permaneci meses. Não pregando o evangelho, mas dando a minha presença. E um dia ela pegou uma folhinha de papel com o Xande e repetiu: eu aceito Jesus como o único salvador da minha vida. Porque eu permaneci, querido. Uma mãe que me batia, uma mãe que me espancava, drogada. Mas eu falava, honre seu pai e a sua mãe, e longos serão os seus dias na terra. E a minha mãe aceitou Jesus porque eu permaneci. Porque a paixão que havia em mim transbordava. Porque a paixão que havia em mim tocou o coração dela. E quando todo mundo foi embora, eu permaneci. Jesus está te chamando a permanecer. Jesus está te chamando a derramar. Jesus te chamando a transbordar. Eu olho para trás e eu digo, como eu aguentei tudo isso? Eu não aguentei, Jesus me aguentou. Jesus me suportou. Então não é pregar o evangelho, pegar a Bíblia e enfiar a goela abaixo das pessoas. É ser um evangelho vivo que queima. É ser um evangelho vivo que queima onde você estiver. E as pessoas vão falar, você pode orar por mim? E as pessoas vão te dizer, posso conhecer a tua igreja? A gente tem uma igreja incrível. Por que nós não convidamos as pessoas para estar aqui? Por que ainda existem lugares que não ocupam as pessoas? Querido, não tem a ver com número. A igreja não precisa de pessoas. O Edson acabou de testemunhar isso com a gente. A Poema não precisa de pessoas. Jesus cuida dessa obra. A Poema, as pessoas precisam de Jesus. E Jesus está nessa igreja, você crê? Esse arrependimento genuíno que o Senhor está colocando nos nossos corações nessa noite. O versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Querido, talvez eu não tenha visto a minha mãe curada, talvez eu não tenha vivido, mas eu tenho a paz da salvação dela. Eu tenho a paz de que o Senhor fez o que Ele deveria fazer e eu fui instrumento disso. Não desista da sua família. Não desista. A Bíblia diz honrar pai e mãe. Não diz para você honrar um pai e mãe bom, querido, amável, correto. Diz honrar pai e mãe. Eu tive pais drogados. E isso nunca deixou que o meu amor
que a minha conversão tocasse a vida deles. Você precisa voltar a queimar. Você precisa voltar a se apaixonar. Você precisa se lembrar de onde Jesus te tirou. Quem você era e aonde Jesus te trouxe. Se isso não vier um fogo cerrado no seu peito, de saber de onde você era e aonde você está. Se esse fogo não te consumir de gratidão. Se esse fogo não tocar o seu coração para dizer, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso que as pessoas vivam o que eu tenho vivido. Eu preciso queimar de paixão por Jesus. E você não precisa ser líder para isso. Você não precisa ter um cargo para isso. Você não precisa ser líder para olhar para a igreja e perceber que o Kevin é uma pessoa nova. Eu não vi esse moço aqui. Olá, tudo bem, Kevin? Vamos tomar um café essa semana? Você começou a vir na igreja? Queria te contar como foi quando eu vim para Poema. E você preparar um bolo e um café preto. Só. E você receber essa pessoa e dizer, sabia que Jesus transformou minha vida? Sabia que eu percebi que você é novo e eu tô aqui, que eu quero te ajudar? Eu sei que é difícil chegar numa igreja que você não conhece ninguém. Você não precisa ser líder para entrar no welcome e falar com a Cibele e com o Jean e falar, eu quero ficar com o crachazinho lá na frente. E eu quero pegar o telefone das pessoas e ligar e encaminhar ela para um 2 ou mais. Você não precisa ser líder para servir. Você não precisa ser líder para estar na lounge, fazer um bolo e servir os voluntários no domingo. Querido, nós não temos pessoas para servir nas quintas-feiras para cuidar das crianças. Uma igreja de quase 500 membros. Quinta-feira ficou eu, a Vitória, a Camila ofereceu. Ficamos lá, não temos. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de queimar. Porque queimar é servir. Porque queimar é se entregar. Porque queimar é fazer, nós não temos. Eu encontrei com o Jefferson agora no Poeminhas. Falei, Jefferson, você vai servir de novo? Ele falou, pastor, nós líderes estamos servindo quase todo domingo. Por quê? Porque não tem pessoas no Poeminhas. Porque o Poeminhas perde culto. Porque o Poeminhas você tem que ficar cuidando das crianças. Porque o Poeminhas, enquanto está todo mundo aqui recebendo, sendo tocado, as pessoas estão dentro da salinha. Mas elas não entendem que lá elas estão ministrando uma geração que vai queimar lá na frente. Crianças que vão ser transformadas. Crianças que vão tocadas. Nós não vemos isso. A gente pensa, eu vou perder o culto. Eu vou perder o Mark, ele vai orar nas pessoas. Como que eu vou servir no Summer? Conferência? Eu não vou servir no domingo. Aonde a gente parou de queimar por amar as pessoas. E eu falei, vamos pedir para a liderança servir. Líderes, vocês que puderem servir cada um uma quinta, dá o seu nome lá pra gente. Vamos colocar um casal por quinta para servir no Poeminhas. Mas eu estou muito ocupado. Deus não te dá nada para te tirar da presença. Deus não te dá emprego para te tirar da presença. Deus não te dá filho para te tirar da presença. Deus não te dá dinheiro para te tirar da presença. Deus não te dá bens para te tirar da presença. Deus te dá todas essas coisas para que o nome dele seja glorificado. Então, em nome de Jesus, não seja roubado. Não seja distraído. Jesus está te chamando. Jesus quer você apaixonado. Pastor, eu acabei de chegar na igreja, querido, e você não pode entregar uma balinha? E você não pode dar boas-vindas? E você não pode limpar o banheiro? Você não pode servir, a igreja é nossa. Nós não somos consumidores da igreja, a igreja é nossa. E nós estamos aqui porque nós estamos apaixonados de amor por Jesus. Nós estamos aqui porque os nossos filhos olham para nós e veem, quando eu crescer eu quero servir como meu pai serve. Quando eu crescer eu quero fazer o que precisa ser feito, porque eu vi a vida inteira minha família fazer. Eu cheguei para o Edson hoje e falei, Edson, por que você não foi para Taubaté? Ai, pastora, não deu e eu estava na escala da oferta. Você acha que eu não queria estar em Taubaté, na minha cidade, com a minha família, com todos os meus amigos? Mas eu preciso queimar por Jesus. Eu preciso queimar por Jesus. Eu preciso fazer o que Jesus me pediu. E se em algum momento, Jesus, eu, Marcela, enviei os meus olhos desse lugar, eu peço perdão diante da igreja, porque eu quero, Jesus, e eu anseio por me apaixonar outra vez.
Eu anseio um coração como o do hotel. Eu anseio o frio da barriga como o hotel. Será que nós vamos pagar as contas? Será que a gente vai ter gente no domingo? Eu lembro que eu falava, Xande, será que vai ter gente no culto? E agora eu fico preocupado se a parede está pintada. Não, querido. Eu quero me preocupar porque eu preciso me apaixonar. Eu quero me preocupar porque eu preciso queimar. Eu preciso entrar nesse lugar. E nada pode nos roubar. Nada do que o Senhor nos deu. Sinta e perceba na sua vida. Coisas que você orou um dia, hoje te roubam da presença. Coisas que você pediu um dia, hoje te roubam porque não dá. Porque eu não tenho tempo. Porque eu estou ocupado. Porque eu, querido, não é você. É todo mundo que precisa de Jesus. É todo mundo que precisa de Jesus. Sai desse lugar. 1 Pedro 3,15 diz assim: oh Senhor, eu te amo, Jesus. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida. E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-las. Se alguém te perguntar de onde vem a sua esperança, de onde vem o teu amor, de onde vem a tua força, esteja pronto para dizer, vem do Senhor. Você pode me ouvir? Eu vou te contar a minha história. Falo para as pessoas. O Senhor te colocou em lugares que nós não podemos estar. Nós somos uma família, um corpo. O seu trabalho eu não estou. No lugar que você entra eu não entro. Lá na empresa, lá na escola, lá no hotel, eu não sei aonde você trabalha. O que você faz lá na sua casa, com seus vizinhos, no seu condomínio, na rua que você mora. Esses lugares eu não posso entrar. Você é o enviado do Senhor naquele lugar. Você é um enviado do Senhor. Então, como eu preguei há 3 semanas atrás, seja um cooperador de Cristo. Seja um cooperador do Senhor. Eu estou aqui por um propósito. Sabe, querido, muitas vezes eu vejo algumas pessoas falarem assim: eu não entendo porque eu estou no meu trabalho ainda. O Senhor já pediu para eu sair, mas eu não estou entendendo porque a estação não muda. Tem alguma coisa estranha. E de repente essa pessoa vem e fala: pastora, você não acredita. O meu amigo do trabalho está vindo na igreja. O Senhor restaurou o casamento dele. E na outra semana, sabe o que acontece? Ele é desligado do emprego como ele queria. Ele fala: pastor, eu só estava lá porque aquele casal estava precisando de uma palavra. Você consegue entender o poder que há nas suas mãos? Você consegue entender o lugar poderoso que Jesus te colocou? E nós estamos distraídos. E nós estamos sem paixão. Volte para o lugar, porque contra você eu tenho. Você perdeu o amor dos primeiros dias. E hoje, nessa noite, o Senhor quer te trazer para esse lugar. Como o Edson disse, as feridas, os problemas, o olhar para as pessoas humanas. A igreja vai te ferir. As pessoas são falhas. A igreja não é perfeita, mas o amor de Deus é. A igreja erra, Jesus não. Então você precisa olhar, voltar os seus olhos ao Senhor, ressignificar o seu coração e recomeçar a caminhada de novo. O cristão é muito difícil andar em linha reta, porque esses tropeços, essas adversidades, essas dificuldades nos fazem depender de Jesus. Se a sua vida está muito reta, sabe? Como diz o Xande, arruma um problema para sua vida. Eu brigo quando ele prega, ele desce, eu falo: para de falar para as pessoas ir na Cachoeira e fazer carnê. Você está ficando doido? As pessoas vão achar que é verdade, que você está mandando as pessoas gastar. Ele: deixa eu ser livre, Marcela. Deixa eu ser livre. Ele vem falando: arruma um problema para sua cabeça, amigo, mas faz alguma coisa. E eu brigo com ele: para de induzir as pessoas a ir na Riachuelo. E ele ainda fala: você vai lá comprar e o negócio vai encolher. Eu fico mais brava ainda. Falo: Alexandre, para de fazer piada, deixa eu ser livre. Ele fica bravo comigo. E às vezes ele falou: o que ele mandou fazer aqui mesmo? Que ele desceu, eu falei: olha, hoje eu não quero falar com você.
Hoje eu estou bravo porque você fez muita piada. Você ficou... Olha, você é muito crente, Marcelo. Você é muito crente. Querido, seja livre, mas seja apaixonado. Seja livre, mas carregue a alegria de Jesus. Seja livre, acorda amanhã, toma um banho, se arruma, olha no espelho, eu sou uma nova pessoa. Eu carrego a presença do Senhor. Aonde eu chegar, as pessoas vão perceber que o Senhor está, porque eu carrego uma alegria. Aonde você parou? Aonde você parou? Onde você parou, Gui? Aquela alegria, as frases que só você sabe dizer. Como é que é boneco, seu boneco, sei lá, eu nem lembro das frases. Cadê essa alegria? Cadê o lugar, Welitinho? Cadê as pessoas que você corta cabelo e você fala de Jesus para elas? E você vai, o seu amor, a sua dedicação, a sua entrega, cadê? Cadê, tia Rita? O amor, a entrega, cadê? Onde está isso dentro de nós? Mas o Senhor nos chama nessa noite e nos desperta. E eu quero te chamar. Eu quero te chamar para se entregar. Eu quero te chamar para se despertar como eu despertei essa semana. Como eu despertei. Como eu falei, Jesus, tira toda a venda do meu coração, me desperta para esse lugar. Eu quero servir mais, eu quero amar mais, eu quero ouvir mais, eu quero estar mais disponível. Eu quero, Senhor, eu desejo esse lugar. E eu espero que você que queria pedir para o louvor subir aqui, tocar aquela musiquinha que eu pedi, que eu não vou cantar senão. E eu queria te pedir que nesse momento você se entregasse a Deus. Sabe? Que uma chave seja virada na sua vida. Se entrega, fala, Jesus, eu quero me apaixonar outra vez. Tenta se lembrar onde foi que você se perdeu. Tenta se lembrar onde foi que você escorregou. Sabe? Como eu disse, é muito fácil identificar pecado. É muito fácil identificar um lugar. Nossa, eu errei, eu menti, eu roubei. Mas às vezes, sabe aquelas raposinhas pequenininhas? Essas a gente não percebe. Mas é isso que tem no roubado. É Instagram, é dinheiro ou é falta dele. É más conversações, são pensamentos ruins. Que é? Traga a sua lembrança, o que te faz bem. Lembre das promessas que você tem. Lembre daquilo que o Senhor prometeu. Lembre do lugar que você estava. Lembre da boa obra que Ele fez na sua vida. Lembre-se de onde você podia estar se Jesus não tivesse te alcançado. Eu seria uma menina órfã. Como eu disse, quando nós entramos na Poema, nós não éramos nada e o Leandro acreditou na gente. Será que nós acreditaríamos nos futuros pastores daqui 10 anos? Eu sempre falo isso para vocês. É fácil crer em Jesus, mas é difícil crer no menino da manjedoura. É difícil crer no menino da manjedoura. É difícil crer naquele casal de adolescente, naquelas criancinhas do Poeminhas, que ainda não tem nada a oferecer, que ainda precisam ser transformados. Mas hoje o Senhor nos dá um coração misericordioso, apaixonado. Hoje o Senhor nos dá uma revelação das pessoas. Revelação do que o nosso casamento ainda não é, mas vai ser. Do que a nossa família não é, mas vai ser. Do que a nossa vida financeira não é, mas vai ser. Dos filhos que ainda nós não temos. Do GC que ainda não temos. As pessoas que ainda não chegaram, mas vão chegar. Porque o poder de Deus não mudou. O poder de Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é nesse lugar que eu te convido, se você pudesse colocar de pé. Se você quiser vir para frente, se prostrar, se você quiser receber a oração, se você quiser vir aqui, nós estamos aqui para te ajudar. Porque como eu compartilhei, eu estou junto com você nessa. Eu tenho buscado esse lugar também. Não foi à toa que Jesus nos deu uma igreja grande, com quase 750 lugares. Tá faltando muita gente aqui, querido. Tá faltando muita gente aqui. Então eu te convido a vir aqui para frente. Eu quero orar por você e eu peço que você se prostre desesperadamente pela presença de Deus, pela paixão, pelo fogo de Deus na sua vida,
pelo fogo de Deus na sua casa, por esse fogo que consome. Se entrega, vem aqui na frente e fala: Deus, eu preciso voltar a queimar. Deus, eu estou desesperado porque eu perdi a sua presença e eu preciso encontrá-la. E eu preciso encontrá-la. Eu quero ficar desesperado de amor. Perdão, Jesus. Perdão porque eu parei. Perdão porque eu desanimei. Perdão porque eu deixei de queimar. Perdão, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos nesse lugar pequeno, vulnerável, e nós nos arrependemos, Jesus. Nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos de ter perdido o primeiro amor. Nós nos arrependemos de não ter mantido a chama acesa, Jesus. E nós queremos voltar a queimar, e nós queremos voltar a evangelizar, e nós queremos voltar a derramar. Nós ansiamos por isso, Senhor. E nós nos colocamos vulneráveis à Tua presença. Eu quero me apaixonar, Jesus.